Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dica, sou fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje Opala aqui na Fueltech USA, ó. Para quem conhece esse carro aqui, ó, esse foi um Opala, eu acho que talvez um dos primeiros a ficar muito famosos aqui nos Estados Unidos. Opala do Luiz, Brazilian Opala. Esse diplomata aqui veio para os Estados Unidos faz alguns anos e hoje ele veio aqui para a Fueltech para a gente fazer um overhauling aqui e converter esse carro de carburado para injeção. E vocês vão acompanhar todo o processo, como é que é para fazer isso aqui. E eu vou dizer o seguinte, acho que é mais difícil fazer isso nos Estados Unidos que no Brasil, porque a gente teve que trazer muita peça, inclusive brasileira, porque assim, é um carro que não tem fácil nos Estados Unidos. Mas hoje a gente vai fazer essa missão junto e nós temos uma meta. Hoje é sexta de manhã, cedinho, 8 horas da manhã, o Luiz chegou no horário e a gente quer fazer esse carro funcionar até o final do dia. Vamos ver se isso vai acontecer. Então bota na TV aí, ó, chimarrão, prepara aí, ó, pão de queijo, porque hoje vai ter atração aí, ó. Aí, pra fazer essa missão aqui, ó, quem caiu no golpe de churrasco aqui, ó, foi o Alex Wagner, aqui, ó, nosso opaleiro raiz. Não, ele se arre, cuidado que tem os caras aqui, é o seguinte, eles vão dizer que pra tirar e botar um LS, tá? Ele e o Felipe, mas daqui a pouco a gente segura. O Alex Wagner, pra quem não conhece... O Felipe vai querer botar um Ford ali. O Alex é da WF Road, né, que faz também não é só off-road, faz preparação, mas meu Mazda RX-7, o meu Calibra, um monte de carro de amigo, ainda no final vira todo mundo amigo. Quem já viram o episódio do Calibra, o último do Supra do Habits também, várias encrencas aí, já viram ele participando hoje. Ele veio aqui nos Estados Unidos e agora ele vai botar uma mão aqui nos carros. Vamos fazer funcionar seu Opala. Mas o Luiz, ó, tava dizendo, Brazilian Opala é um cara que todo mundo... Eu acho que foi o primeiro Opala a ficar famoso aqui nos Estados Unidos, né? Um dos primeiros. Eu acho que sim. Porque quando tu trouxe esse carro, ele virou notícia no UOL, virou notícia em tudo que é lugar, né? Virou. Não sei como é que os caras conseguiram me achar e entrar em contato, fizeram reportagem. Primeiro de tudo, que quiseram entender o porquê que eu aqui nos Estados Unidos trouxe um Opala, né? Abdiquei na época de comprar Corvette, Mustang, para fazer um Opala. E, que ano que foi que tu trouxe? 2020. 2020. É. E eu me lembro que foi bem na época que eu também comecei a fazer a Ferrari. Então a gente acabou conhecendo. Vinha, exatamente, numa das minhas vindas aqui, eu vim conhecer a FT, acabou de não se cruzou, mas eu vi até a Ferrari, ainda todo o preparativo que estava fazendo, e aí surgiu a ideia também de botar, né, a FT. E aí a gente estava conversando, e aí ao longo desses anos, a gente conversou muito já, né, sobre o carro, e tu teve muita dificuldade no funcionamento do carro aqui com combustível, o acerto. Eu vou ser sincero, até hoje eu não consegui achar o ajuste ideal do carro. Eu achei um ajuste que eu consigo rodar no dia a dia, mas eu estou rodando com o carro em excesso. Pra você ter uma ideia, eu estou fazendo hoje 4 km por litro. Quilômetros por litro. Que para um Opala 6 cilindros, o motor original, na minha concepção, é muito. Sim. Ali 5,8, 6, dependendo, então, no tipo máximo. assim, nem adianta botar no dinamoto ele do jeito que tá, que não vai nem funcionar. Não. Então, tá. Porque uma coisa que a gente tinha pensado era se botava no dinamômetro carburado antes ou se ia direto já partir, né? Por curiosidade pode tentar, mas eu sei que o resultado vai ser terrível. Não, vamos avaliar aqui. Eu acho que é o seguinte, a gente vai contar a história mais do Opala e das coisas durante o dia, mas a nossa meta é acabar isso aqui até o final do dia, né? Hoje eu tenho que voltar amanhã com o carro. Vamos ver se a gente consegue. Então tá, vamos lá, começar a descarregar, botar pra dentro e pau. Vamos pra cima. Valeu. A placa ficou legal aqui, ó. Opala 88. Ó, pra quem quiser acompanhar, essa aqui é o Instagram e o YouTube, né? Do Luiz aí, ó. Brazilian Garage. E esses reboques do U-Haul funcionando direitinho, né? Ó. É simples. Tirei o front livre, né? Uma das peças mais polêmicas do carro. Mas tirei, super entrou, não precisei botar madeira nem nada, ele subiu certinho. Vou pegar uma luva aqui pra tirar essa... Tu tirou o lip aqui na frente. Tirei. A razão do lip até é uma das coisas que eu falo, que eu chamo o carro, não sei se já prestou atenção, eu chamo o Opala de meliante, né? E muita gente me pergunta por quê. E é uma história até engraçada, porque quando eu comprei o carro, eu falando com o antigo dono ainda, ele me dizia assim, todo encontro... Ele falou uma coisa pra mim, que todo encontro que ele ia, ele sempre via os Opalas praticamente só mudando a cor e a placa. Porque é tudo igual, mesma configuração. Pneu, roda e tal, tudo. Que é bonito,
Mas eu fiquei assim, cara, eu queria algo diferente. E foi isso uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comprei o carro, pela internet, sem ver nem nada. E eu falei, cara, eu vou fazer um negócio diferente, fazer um negócio do meu gosto, sem me preocupar em agradar a grande classe dos opaleiros, né? Tem gente que adora, tem gente que não, e a gente vai lá. Quanto é que é o aluguel desse trailer aqui? Cara, como eu vou voltar, deu $600 praticamente. O 650 dólares. O conjunto, tudo. Tudo. O caminhãozinho e É. Porque eu não, na minha cabeça era só um dia, né? Mas aí quando eu cheguei lá, a pessoa disse que não, que é quando você aluga, são 2 dias. Ah, sim. Eu falei, então são 2 dias, então eu vou, vai dar perfeito com a ideia Sim, pega do plano, antes. né? De vir e voltar, que aí eu resolvo meu problema de retorno pra casa também. Não, $650 mais ou menos os 2 dias, né? Sim. Agora vai pegar, não? Vai pegar, né? Não posso passar essa vergonha aqui. Não, mas agora tem... A gente pode até fazer um drama agora, né? Será que pega? Vai fazer, quer apostar? Vamos ver. A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. Até a trava... Como é que chama essa trava mesmo? Sei lá, trava de volante. Caramba. Pelo menos pra assustar, né? Vamos ver. Fazer o que eu sempre faço em casa. Uma pisada só. Ó. Pegou? A batidinha de tucho e vai. Pegou? Pegou. Não me fez passar vergonha. Mas se tu encostar o pé no acelerador, o que acontece agora? Ah, vai. Tá, show. Desce ali. Deixa eu ver o... Deixa eu só ver se vai por trás ou pela frente aqui. Vem aqui, ó. E aí vai dar ré. Já entra de ré ali, né? Trouxemos nosso especialista em Opala aqui, ó. Felipe, vem cá. Contigo isso aí hoje, ó. Deus que me livre. Felipe Andrés, nosso opaleiro, quer dizer... Eu tenho 2 coisas pra falar, tu não vai gostar de escutar. A gente bota um bip aqui, não tem problema. Mas o Alex deu uma ideia boa, a gente pode botar o motor da Maserati ali, ó. Tá aqui, ó. Ah, vamos abrir agora a surpresa aqui, ó. Não. Ó. Aí, dá uma saudade, Felipe? Não? Vocês não estão me chamando lá. Não, mas tá bonitinho, tá organizadinho. Já melhorou muito, mas tá longe de ser. Obrigado. Obrigado por tudo aí. Cara, então, fiz umas melhorias aqui, mas tem que fazer outras coisas, tem muito fio. Tô até contente com essa instalação da FT, vai sair um monte de coisa, um monte de fio, então vai dar mais uma limpada no cofre. Tá, agora é o seguinte, agora o negócio é pegado, vamos botar uma mesa aqui do lado e pau. O negócio é, a esmerilhadeira tá ali, ó, serra copa de... A serra copa tá ali, o martelo. Martelo. Uma ferramenta de ajuste fino. Vai um corpinho só? Com 4 bicos. Isso aqui, ó, isso aqui na verdade foi o seguinte, ó, eu tava fazendo uma visita lá na Full Turbos em Porto Alegre, e aí eu vi esse corpinho, eu me lembrei, a gente tava falando já do que usar, e eu mandei uma mensagem pra ele, ó, achei um negócio aqui pra ti, ó, isso aqui é fabricado no Brasil, e foi uma das alternativas, assim, relativamente mais fáceis aqui de adaptar, porque tu tem uma admissão ali, qual admissão? Deixa eu ver, aí a flange pra admissão, ó. Agora é interessante, o detalhe aqui, né, que eu não sei por que cargas d'água eu achei um americano que fez. Um adaptador desse. Deve ser para algum V8, assim. Porque é de um quadrijet para uma Weber, né? Uma Weber? Enfim, dei sorte. E esse coletor também é brasileiro, né? Da Santilha. Esse aqui, na verdade, eu... Já tinha antes? O pessoal da Santilha... Não, eu visitei a Santilha ano passado, conheci a fábrica tudo, conversou. Expliquei até do projeto para eles, falei, olha, vai acontecer. E aí ele me patrocinou isso aqui, material, tudo. Que legal. Tudo dele, mas
Eu faço até questão, né, de usar produto brasileiro. Sabe por quê? Eu participo de fórum de grupo de Facebook aqui e muita gente me pergunta onde é que tem? Onde é que acha? Como é que faz para trazer? Porque aqui eles não têm isso para 6 cilindros, né? Por 292, por 250. Então, muito bom. Mas, enfim, tem muita pecinha aqui. Então tá, vamos botar em cima, né, mano? Vamos pegar uma mesa aí. Qual mesa a gente pode pegar, ó, Felipe? Qual essa admissão aqui? Não vai pegar no teu cérebro, tá? Botar o sonho aqui. Não, a gente encontra esse serve pro lado. Como? Uma semana de adaptação. Já acabou o sonho, não? Sem emoção. Eu olhei. Nunca é só. Vamos ver aqui. Bom. Vai dar lambendo ali, vamos ver. Primeira coisa. Cadê a marreta? O que você falou? Esmerilhadeira, mas a esmerilhadeira tá aqui, eu já deixo na bancada mesmo, que é útil. Agora é a parte que é desmancha e mancha depois. Deixa eu filmar pra saber a primeira reação de vocês. Já estamos dando fogo nesse troço aqui, ó. Cadê o Luiz? Desistiu? Foi embora? Tá lá no mato? Não, não é ele. Ele se convenceu que isso aqui não dá pra querer, ele foi embora. Né? Primeira missão, arrancar um prisioneiro do cabeçote. Ah, não é tão fácil. Acho que ele foi. Contribuiu. Aqui assim, é uma luta pra descobrir o que vai travar, na verdade, né? Já travou no dosador, que veio pra carburado. Ah, sério? Sério. Até fui no Eu acho que talvez usar aquele sujo que a gente tirou do CUDA lá. Ah. Outra coisa que travou foi a conexão para isso aqui, ó. Ele comprou uma NPT porque ele disse o único que servia, mas não é NPT. Ah. Só que não sei se vai achar isso aqui fácil, entendeu? Ele rosqueia até aqui. Funcionaria, né? Mas não é ideal. O TPS também não serve. Teria que usinar o eixo daí, ó. É muito grosso aqui, tá vendo? Aí não entra no quadradinho ali, ó. Dá pra fazer, mas tudo é uma fabricaçãozinha, né? Esse TPS que veio? Ele comprou lá. Ah, mas não olhou. O distribuidor é HAL? Acho que é. Ah, não é. É aqueles antigos, originais. Tem isso aí. Mas não precisa de trator pra botar isso aí na nada. Não, esse aqui parafusa em cima da... Pra frente. Pra frente. A gente tem que tirar o radiador, né? Pra chegar lá. Tem que tirar o radiador? Tem. É muito perto. Como é que é a admissão? A admissão até não é culpada, porque já tem um freio adaptado aqui. Ah, sim. Agora tem que ver se ela lá na posição dela ela escapa, né? É difícil de acreditar. Escapamentinho aí. Esse respiro tá pequeno, né? Então aqui é o seguinte, não vai dar pra ter freio, né? Freio não tem, a gente vai ter que deletar o freio. O que mais tem que deletar aí também? Radiador não dá pra, não cabe mais, tá? Coisa pouca, detalhe. Tu tirou esse radiador, tu podia ter botado a fônica já, hein? Verdade. Verdade, eu tinha recebido, Já recebi tudo junto? E olha aqui, olha a admissão aqui, ó. E aí? Admissão do seu quarto. Vamos ver se... Pegar a marreta lá pra fazer uma customização aqui no servo. Isso aqui vai ser mais fácil ou mais difícil que o do Andy, hein, Felipe? Cara, eu participei muito pouco do Andy, né? Eu olhei os guri trabalhando. O Andy foi 3 dias. Também o cabo do acelerador vai ser... Ele vai ser wireless. Aí tu bota a mão por fora do vidro assim, tu acelera, tá? Eu tô olhando a dimensão original lá, vou botar o doido lá. Acho que não vai caber isso aqui. É muito grande. Caralho. Tira fora esse corporinho. Tirar. Vou levar pra banco pra trabalhar. Essa ventoinha externa aqui tem um fio passando pra cá? Tem um fio passando. Vou tirar a grade. Sempre que é muito diferente a admissão. Talvez com um sistema de freio original caberia. Dá pra virar ele, senão vai... Tem gasolina no carburador ainda, vou tirar ele fora.
Ah, porque tem a flange da flange aqui, ó. É, aí tudo solda essa flange ali. É, ela já dá uma fechadona aqui, ó. Nossa. Tá aí. Ferramenta de precisão agora. Temos alguma notícia boa até o momento? Olha, eu tô olhando para aquele motor do Maserati, ele tá mais fácil que injetar. They say it's easier to put the Maserati motor there. Ah, tem que tirar isso aí pra botar a bomba de óleo. Não, pra colocar a bomba de óleo no delete ali. Mas precisa a bomba de óleo? Olha o meu chimarrão aí, ó. Atrapalhando. Tá mais apertado que... E aí, Luiz? Jeitinho brasileiro. Barbadinha não? É. Então a minha admissão já abortamos? Já aportamos. Tem que desenvolver alguma coisa, né? Mexeu? Nada. Inverte ela. Isso. Tem a prensa ali, né? Põe a prensinha ali. Como é que vamos equilibrar isso aqui? Ah, mas daí é por Deus, né? Cadê outra peça Tem que aqui? dar uma palmadinha seca aí. Tá. Por aí. Falei pro Luiz aqui, ó, se nada der certo, a gente bota o corpinho do Opel, ó. A gente botou um corpinho de moto com um bico, ó. Tá vendo? Eu vi, tá ali do lado. É um esquema parecido, ó. Simples. Tem um biquinho ali, ó, e um corpinho, ó. Só claro, eu vou te dizer que na borboleta não é muito menor do que a do carburador. Bobear, tal. Tamanho ali é uma, nem me lembro, mas acho que é uns 40 e poucos milímetros. Quanto é que é aquele carburador? Sabe Deus. Deixa eu fechar aqui. É uma opção. Deve descartar. Não, brincadeira. Não. E agora? Porque esse carburador aqui, ó. Duas borboletinhas de... né? Essa medida aí realmente não... Sim, porque além disso não é nem o sentido certo. É o parafuso do distribuidor lá que tem. Ah, cadê o corpo do V8, aquele do Arcondo? Ô Arcondo, cadê o corpo do teu V8? Do motor da tua picape? Tá no motor? Cadê o motor? Tá de fora? É 3 fora do fuso. Aquele é 3. Tu acha que... Não. não? Ele É mais ou menos esses 3. E a flange é tipo esse cara aqui, né? É tipo um quadrijet, assim. A base dele, né? Aham. Não. É. Achei a solução, ó. Aqui, ó. Bota aí, ó. E tá mais promissor. Vai ficar a pé lá? É, mais ou menos. Olha, cara. É, não, mas... Olha aí, Luiz. Pode ser seu. O alternador tem que sair daí. Você pode precisar, né? Esse aqui é o do Opala. Não. Ah, sim, o alternador não... É, mas aí tem que cortar pleno aqui também, cada servo. igual, não dá. O servo tá nos... Ele tá alinhado a flange ou ele tá meio alto? Não, tá super alto ainda. Ah, tá. Tem que inclinar pra lá, ó. Ele desce isso aqui. Sim, porque aí bate aqui. Isso aqui é assim, ó. Sim. Não, o alternador tem que sair daí. Pode andar com bateria de 16 volts de lítio. Tá. Bom, Daqui a pouco a gente monta um Tesla aqui, né? a ideia foi boa, mas não é muito prático. Aqui, ó, fizemos uma operação aqui, ó, como é que é? Essa admissão original, tira ela fora aí, vamos ver. Cortou tudo aqui, Eu penso em trabalheiro. tirou um tarugo aí, ó. Saudade do Brasil. E agora vamos soldar essa peça da flange, ó. Cara, velho, a medida deu boa, né? Medi antes, né? Não, agora tem que fazer um acabamento aqui, limpar tudo pra poder Vamos ver se a gente já tem isso aí então. Vamos ver. Dá mais um acabamento aí, pegar uma fresinha ali. Tá. E aí, qual é a situação aí? Estamos vendo a melhor posição aqui para instalar o suporte das bobinas. Tiramos, foi o radiador, roda fônica chegou a botar, não? Não, tem um parafuso. Tem que fazer uma lista aí, vai passar parafuso pra bobina também. Faz Né? assim, ó. Pega essa borracha aqui.
De quem que é esse suporte? É do Brasil também, né? É. E não deu? Dá. Faz aqui, ó. Dá pra parafusar junto ali. Põe o borracha por trás, ó. E aperta. Entendeu? Pois é, mas aí vai ter que botar uma porta, alguma coisa para compensar o espaço, justamente da cabeça do outro parafuso. Ah, por isso que abrir aqui. É. Entendi. Dá pra fazer um passante só, né? Isso. Tá. Que aí Parafusar não contra quer- e vai não bater isso. aqui, ó. Fazer os furos pra aliviar a cabeça dele. Agora eu entendi o que tá fazendo. Entendeu? Aí a gente garante que não vaza nada. Olha aqui, ó. Temos até emblema personalizado aí, ó. Show. É o Henrique da Replace que fez, né? Foi. Desenvolveu o projeto, a ideia e foi. 4.1 SFT, ó. E aqui o nosso adaptador master aqui já fez o negócio. Só soldar agora e torcer pra calinha e tudo. Só soldar e não empenar. Por enquanto tá usando o martelo, a serra-copo, a melhadeira, só a melhadeira de precisão. Tá, vamos limpar isso aqui. Aí o Alex fazendo o que ele mais gosta, ó. Enjambração. Não. Vibração não, adaptação. Adaptação técnica, né? Faltou um Fá aqui pra soldar. Esse aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é o motor do Opala, do DG, né? Que a gente desmontou pra ver. Isso aqui é um outro episódio, tá, gurizada? Isso aqui depois a gente vai contar. Mas teve que usar isso aqui pra botar a flange, pra botar ele aqui no cabeçote pra não empenar tanto, né? Vamos ver se... E agora tá cortado, ó, e aquela... Montado, secado. Já dá uma temperatura aqui na divisão pra começar a soldar. Sim. Lá na tua oficina tu que solda? Não, tu faz a inicial e... Mas o Fá O Fá que faz, né? Ele me ensinou bastante coisa. Se não der certo, nós temos o Arcondo pra fazer a solda, né? Soldas do Arcondo são... Solda Pig. É, o pessoal da Pig, né? Não, mas ele é esforçado. Melhor do que eu, que nem me esforço. Tu viu o que tá acontecendo aqui, né? Não. Tem que pegar 2 Opala pra tentar fazer um, né? É. Aí, se não der certo, a gente pega o motor da Maserati ali, ó. Tá pronto ali, ó. Olha, até ouro branco a gente tem, ó. Os caras que vêm me visitar e trazem um ouro branco, eles têm um crédito comigo aí, ó. Não fui eu. Tá, mas tu trouxe erva, não tem problema. Tá pago. Tu já... Ah, tu me trouxe o copo da Ferrari, a caneca da Ferrari. Foi. Essa aí. Ufa! É. Até o Arcondo caiu no... E eu trouxe felicidade. É bom. O Arcondo foi encaixotado aqui pra assumir o chicote aqui. Tem que trocar os pinos, porque... Na verdade, esse chicote é um chicote universal nosso, 6 cilindros, que é pro conector da Smart Coil, né? Mas, digamos que essa potência toda desse motor é original, aí não precisava de uma Smart Coil. Aí optamos pelas bobinas aqui, a DLS, né? A tema ali fora. Onix. É, no Brasil a gente chama do Onix, né? Aqui é do C8. É a mesma. É muito boa, na verdade, o custo-benefício é bom, tem ignição interna. Bem simples. E aí já tá, temos a admissão aí, a nossa, viu, a admissão que era toda da NASA. Só plug and play. Não deu, ó. E agora nós temos uma admissão para Weber no coletor do Opala, né? Alguém já deve ter feito isso na vida aí antes, muitas vezes. Tem já, né? Sim. Plug and play nessa viatura aqui até agora, nem no plug nem no play aconteceu, né? E ó, Tudo 3h40 da tarde. E tô achando que não sei se vai ficar de a pé hoje, viu? Tá. O corpo aqui já tá, agora a gente tá esperando os parafusos que estão vindo de a pé, né? O corpo tá aqui, ó. Tudo é fácil, nem aqui é tão braço. É. É parafuso, falta. Ah, se fosse um carro americano até tava mais fácil. 4 bombons já? 3. Tá bom. How do you say good morning in Portuguese? Bom dia. Não. Não. Vão tomar no cu? Robin, outro bombom, Robin. Viva, mais um. Ah, Não dá pra perder o vício. Robin é foda, tinha na minha sala, tive que tirar por causa do Robin. Obrigado. Põe na pomada, chefe. Arcondo, já pegou uns 4, 5 também aí, ó. Tem de 20? Cameron. Não vi o número do E aí, tem óleo no motor? Tampinha bem na medida. Não, tu não sabe a tampinha? Ah, tira um detalhe dela ali.
Se a tampista não deixar na rosca no ângulo certo aqui, ela pega aqui, ó. Descobriu depois, sei, quando bateu o capô com força, não fechou. Provavelmente. Roda fônica agora. Tá, e como é que estamos aí, Arcondo? Tem um mapa pronto pra esse também, não? O Arcondo é o cara dos mapas prontos. Não, aparece um Toyota 3S GE Beams 1995 que tem um mapa pronto. Ah, parece um... O canal Skyline tá pronto. Tá pronto. O Sidu É, tá pronto. tinha pronto. Pô, quando chega que tu tinha o mapa pronto, tinha Opala aí já. Não, Opala não, infelizmente não. Ah, legal o adesivo. Olha aí, ó. Ok, you can say this one. Bosta. Basta. Seu bosta. Você basta? Seu bosta. Basta. Seu basta. Felipe ensinando português aí pro... Não. Aí, ó, roda fônica. Tudo plug and play, não? Tudo. Mas o suporte deu, não? Não, chegamos lá ainda. Vamos tirar 400 coisas da Suporte das bobinas aí. Aí, ó. Os conectores, temos que achar uns conectores ainda. A FT já tá aqui dentro. Atualizando ela ali, ó. Botando ali. Uma coisa legal desse carro aqui é... Ele é todo clássico, assim, de época. 88, diplomata. Como é que chama esse interior aqui, ó? Esse tecido? Ó? Algum nome específico? Tu que sabe, hein? Interior do Monza é o nome. É, parece também. O encosto. É, na verdade, nessa época que eles começaram a misturar os carros, né? Até então o Opala era mais característico. Eu não sei se eu vou misturar o tema, mas como o 88 já foi o último ano de produção do Coupé, você tinha muito mais chance, a opção de customização do carro quando chegava na concessionária, do que até justamente pelo fato de ser o último ano. Então você podia customizar. Então de repente vai ver que já tinha essa opção mais luxuosa para Monza. Não sei, eu tô só chutando aqui. Sim. Mas eu me lembro que tinha essa possibilidade na época. Então tá. Direção hidráulica, teve que dar uma mexidinha para botar o suporte da roda fônica ali. Vamos fazer o seguinte, ó. Atualizei a injeção aqui, ó. Vamos gerar um mapa certinho para começar, ó. Eu vou fazer o seguinte, aqui nos Estados Unidos a gente tem para esses chicotes prontos. Nós temos uma pasta aqui que chama Sample Start Maps, que é os mapas prontos, né? E esse aqui é um chicote 6 cilindros universal, ó. Então tem um mapa já pronto aqui para ele. Configura ele. Vamos ver como é que ele vai vir configurado. Ele está em avançado em 3D aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar ele. Então, vamos botar aqui, ó. Opala. Vamos as entradas de step, TPS, pressão de óleo, tudo. Não usar nada. O duel aqui. Beleza, tá certo. Configuração do motor 6 em linha, aspirado, então não usa pressão, vai girar bem menos que isso. Sinal de RPM uma 60-2. É 60-2 a roda fônica, né? Indutivo. Fase não utilizado. Injeção sem tele perdida, ignição sem tele perdida. Então configurei o carro assim, roda fônica, sequencial. Mapa principal eu fiz aqui um mapa simplificado para ficar mais fácil, ó. Tem 1,7 milissegundos a lenta e aqui eu acho que vai dar uns 60% de bico, mais ou menos de alta, com os 4 bicos. E mapa de ignição aqui uns 32 de ponto, só pra gente ver. Deve ser mais ou menos isso aí. E deu, vamos agora daqui a pouco conectar as coisas e testar. As adaptações técnicas aqui, o suporte da borboleta aqui dava no injetor. O que mais? A borboleta passa do... Tem que até cuidar para não estragar o TPS, né? Tem que botar um... Ela um passa de batente 100%, ó. Aí ela pode estragar o TPS. Tem que botar um batente aqui assim, né? Não estraga o TPS.
As flautas, estamos vendo a conexão, a admissão ficou em boa solução. Aqui, radiador já está no lugar. Mangueira de vácuo, dosador aí, colocamos um dosador brasileiro também aí. Isso aqui tava vazando, por isso que eu tava usando 2 abraçadeiras do radiador. Aqui os cabos de vela, pegou os cabos de vela de LS, né? Tem aqui, ó, kitzinho certinho que dá. Deixa eu ver aqui. É, o GM Truck, ó, para 99 a 2005. O cabo de vela. E aí ficou as bobinas aqui, ó. Os cabinhos tudo bonitinho. Tampou o distribuidor. Tampão ali também. Da bomba de combustível. O eletroventilador é a parte, né? Já funcionava elétrico, né? Já tem uma cebolinha pra ele, né? Já. Agora estamos ligando a bomba. Positivo da bomba de combustível. Botou uma válvula ali. A bomba embaixo do carro. É, nós estamos falando assim, ó, o chicote aqui, acabamento vai ser contigo, Luiz. Depois Detalhe. Nós estamos fazendo. A pior parte da obra é o acabamento. Nós estamos fazendo funcionar aqui. O objetivo é funcionar esse negócio. Ah, a gente não tem nem cabo também de acelerador, né? Ah, vai no wireless. Pode ser? Não vai dar certo isso aí. Não vai dar esse cabo aí. Conecta o telefone aí no acelerador. Tem um outro aqui. Baixa o app aí da bomba. Tá bom teu chicote aí, né? Pronto. É. Eu sei agora quando se incomoda, tá bom, enrolado aí. Vamos ligar E primeiro. pra que tem todo esse espaço na pala aqui? Pra deixar o É chicotinho. pra deixar o chicote extra, né? É. Tá. O que Expansão. falta? A linha de combustível. Radiador tá vai fechando as mangueiras, água. Admissão no lugar. Faltou o prisioneiro. Falta um, tô começando. Tá aí, ó. Barbada, né? Só botar. Só voltar. Só botar o corpo de borboleta ali. Agora as mangueiras. Original. Aí, cara. Olha aí, ó. Não gostou? Falei que ficou legal. Aqui, ó. Passar por baixo achando. Vai aqui. Ah, tá. Mas você tem que passar aqui por trás, ó. Na ponta dela, então, mestre. Aí. Boa. Falta um pouquinho. Puxou a barriguinha aí pra Sim. Respiro. fita isolante já pra apertar aqui pra poder cortar. Isso aqui tem que ser na internet. Olha aí, ó. A grade agora. É um dos retoques finais, né? Mas nós estávamos falando aqui agora, né? Se o cara fosse prever toda essa admissão, tu já tinha desde... 2021. Sim, que tá fazendo. Na verdade, a gente tinha uma outra ideia de projeto. Sim. Né? E o projeto mudou. E a gente adequou o projeto para aquilo que a gente achava que ia ser plug and play. É. Mas chegou aqui hoje e viu que não deu, né? Então a gente fez o que era possível no tempo que a gente tinha. Aí tá. Bom, Não, ficou muito bom. quase lá. Linha de combustível aí. Aí a linha de combustível vem lá da bomba, passa nas duas flautas e volta pro regulador ali. O Marcon tá incomodado com o comprimento dos fios aqui, ó. Tu não vai dormir de noite, né? Tô tentando deixar menos feio. Eu termino correto. Ó, tá mostrando pro Luiz, ele vai ter trabalho, depois a gente vai ter que olhar esse chicote, ó, Luiz, vai ter que estar bonito esse chicote depois, hein? Ai. Todos os fios que estão sobrando, ó. A gente, Não sobrar nada. por exemplo, assim, esse chicote aqui ele vem todo pro indutivo, para botar o sensor indutivo, e ele vem também para botar o RAW. Mas é que tá sobrando. Qual a maneira que tu... Poderia tirar desde aqui e até cortar o fio aqui dentro, né? Mas ele vem mais longe aqui, então, então normalmente Então, corta... Agora poderíamos cortar aqui agora, né? Tirar no decapagem, o que eu vou recomendar sempre, como aqui tem positivo e negativo, se vai cortar primeiro do que nada, cortar distinta medida. Não deixar positivo Sim, tu e corta negativo cortado igual, né? Sim. E aí, Cortar um pouquinho mais largo que o outro, Sim. ali consegue colocar isolante de novo em cima, termorretrátil e ali... e aí fica isola purificado, cada um. Depois isolar. Então qualquer um que tiver uma derivação que não tá usando, dá para fazer isso. Exatamente. Tá, já ligamos a bomba de combustível, retorno. Se não fosse quase, tava Isso aqui pronto. é um pouquinho mais difícil. Aqui teve que tampar o lado do retorno. Então a linha de combustível vem, retorna aqui. Já tem alguma abertura de lenta ali, não? Deixa aí um pouquinho.
Deixou? Então... 900 RPM. Que? Passando as linhas de combustível. Aqui tá já uma bombinha, ó, uma Valbro, aquelas linhas 392. Vai sacar do tanque original, que tu vai ter que andar meio com um tanque quase cheio sempre. E aí ele vem aqui num filtro e a linha vai lá pra frente e retorna. Trocou os pivô aqui? Já. Primeira coisa que eu fiz quando chegou aqui. Bora pro banho? Pera aí. Não dá na tua cara. Tirar a linha de combustível aqui que tava no original. Correr a gasolina no sovaco agora. Ó, quarto bombom agora. 1, 2, 3 e... Tá conseguindo, parece? Sei, vai. Olha o sovaquinho. Gelou no sovaco? Chegou perto. Não fica mais com asa já há 1 ano. Pronto. Deixa eu pegar, deixa eu ver aqui agora. Isso aqui. Ah, bom, tá. Até que foi pouco, hein? Tá melhor do que o esperado aqui. Nós podíamos ter combinado melhor isso aqui, fazer um drama aqui. Pois não é? É. Fazer um making off? É. E essa linha não tá bom, ela tá seca, parece. O quê? A linha. É, porque ela tá alta, né? Acho que É. agora quando eu puxar É. aqui, puxar aqui, talvez ela vai cair alguma coisa. Até que pouco. Bom. Tá bom, menos do que o esperado. Agora o terra e começar a ligar as ignição. Vamos lá ligar a bateria agora. Tem que ligar o retorno aqui. Ah, o retorno? Não explodiu nada, pelo menos. Tá. Aí a gente dá uma pressurizada na rede, na linha, Sim. combustível. Bom, eu vou sentar aqui e vou... Posso ligar a chave? É, ver se vai ligar a bomba, ou pressuriza a bomba pra ver se não tem nenhum vazamento. Tá. Vou ligar a chave, ó. Não ligou. Ah, tá, que não tem o positivo da injeção aqui dentro. Nós não botamos positivo do chicote. Ah, já final? É. O pós-chave. Aquele fio, sabe? Aqui, ó. De repente pegar na... Onde é que tá o da Nano aqui, ó. Mas a Nano ligou? Deixa eu ver. Deixa eu bater arranque só pra ver se ela... Posso dar uma girada no motor? Mas o que que eu... Só pra ver se ele apaga a Nano. Entendeu? Não vai ligar a injeção. Tá. Tá bem? Tá. Não, tá certo. Então vai dar pra usar esse positivo da Nano ali. Então agora vamos ligar o positivo do chicote. A gente tinha esquecido, como ele já tinha ligado a Nano no chicote, dá pra usar. Pronto pra bater arranque, não? Tem um mapa já? Pronto. Tem? Bora tentar. Borda. Borda desse não. Ah, nem testamos saída de injetor, né? Vamos fazer os... Dá uns cliques aí pra ver. Eu acho que não tem pressão de combustível, a bomba tá muito suave. Deixa eu dar um... O som dela tá muito... Sim. Não, aqui tá tudo aberto, o regulador. Tá liberando? Não, nem tá pegando aqui, né? Não tem. Ah, é? Ah, vamos calibrar o TPS. Deixa eu fazer por aqui, ó. Acelera? Só pra ver. Eu não tenho pedal, não tem cabo. Ah, tá. Acelera... Quer calibrar o TPS? Acelera ele ali. Tá lenta? Aham, Tá lenta? tá. Já calibrou? Já. Aqui. Não tá mexendo nada. Tem certeza? Tá movendo ali? Não. Tá mexendo ele aí? Não. Não deixou nenhum fio vertido aqui? Pode desplugar ele? Plugado. Tá marcando. Liga de novo. Liga ele de novo aí. Acelera agora. Um pouquinho só. Não tá marcando? Não mexe nada. Mas não marca nem o zero? Ele fica em 0,8 volts, assim como se tivesse... Será que tá movendo o eixo? Tá, porque... Assim, tive que esmerilhar pra entrar dentro ali ainda. Só se der um porão já abriu demais aquele ali, né? É. Bom, vamos por partes. Vamos ver o modo osciloscópio aqui pra ver. Deu o rodator. Deu.
Cara, sujo pra caramba. Mas é descida, ó. Tá, vou bater de novo, hein. Pode tentar você pegar? Sim. Os bicos deram um clique agora aqui. Não tinha dado. Tá. Liga aí só pra mim escutar a bomba aí. Vamos dar uma atenção nessa bomba aí. Essa bomba tá... Ah, ela não tá puxando combustível, parece que não... Não tá puxando. Tá sem pressão nenhuma aqui. Mas acho que não é aí, acho que o problema é o tanque lá, pode ser. Vamos dar pressão aqui, porque o dosador tá... Dá um spray na boca ali pra ver também. Pulsa os bicos ou não? Todos? Dá, vamos lá então? Ó. Quase. Olha aí, ó. Partida também. Botar mais combustível? É. Ah, ele tá desligando aqui, ó. Ele desliga o relé aqui, ó. Quando ele pega, ele desliga. Deixa eu ver de novo. Não, já perdeu rotação. Não, ele tá perdendo sinal de rotação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha lá. Sim, o sinal de rotação tá bem fraquinho. Aí quando passa dos 1000 e pouco ele perde. E é uma configuração, na verdade, da rodafônica tá muito baixa. Vamos lá, funcionar então? Dá-lhe. Funcionou aí, ó. Oh, 85 de sonda, ó. É? Você tá acelerado ou ele tá... Ah, eu tô acelerando um pouquinho. Agora tá. Quanto tá a RPM aí? 900? Já tem alguma abertura de lenta ali, não? Deixa aí um pouquinho. Fechou? Então. 900 RPM. Que é? 980. 8 horas de trabalho. Pegou. Tá vivo. Não, peraí, vamos trocar outra lâmpada. Tá muito sensível. Tá com barulho, tá dando um tirinho no escape assim. Você tá pobre? Não, Tá dando de sonda. deixa eu botar, tá 90 de sonda. 90? 80 e pouco. Tô botando mais agora pra ver. Ó. Tô botando mais, ó. Bota mais. Tá, agora tá pobre. Abre o mapa a 20 graus, no mínimo e no máximo lá, e aí bota calibrar 20 graus. Se mudar o motor, é porque tá acima ou abaixo, entendeu? Se ele ficar igual, é porque Não, mas, tá ó, no 20. ele tá agora com 39, ó, teoricamente, mas eu não sei se tá certo. Tô tirando foto agora, tá? E agora? Vê agora. Vê agora. Aonde tá vazando? Embaixo do suporte aqui. Tu botou uma borracha nele. Ah, tá. Mas funcionou, hein? Funcionou. Agora é detalhe, né? Ó, todas as mulheres ligando já. Sim, já. A tua, a minha, a Diane. É, eu acho que por hoje... Só não, a minha por hoje. Por hoje acho que a gente vai encerrar, viu? Não, Vamos. não deu pra sair andando, mas funcionou, viu? Funcionou. Eu acho que, ó, Deu certo? missão parcialmente, 90% concluída.
Se tivesse algumas coisas abreviadas aí, tinha dado mais tempo. Que a gente não Como é que é? É fabricar um... 8 horas da noite. Fabricar um coletor de... admissão levou tempo. com É. Não E... tava nada no planejamento. Né? Nos atrasou a vida. Não, mas, cara, ficou legal aqui. Eu gostei dessa parte das bobinas aqui, tirando o chicote do Arcondo, que fala, coitado, o cara tá ajudando. Eu vou dormir mais, ó. Mas ficou legal, pelo menos os cabinhos de vela, as coisinhas ali bonitinhas. Sensor aqui de temperatura, corpo de borboleta lá. Tá bonito esse corpo, né? Fica legal. Meio cretino algumas soluções aí, mas tem... Soluções do MacGyver. Organizações. Acho que tava nos Estados Unidos, vai ter... Como é que é? Tudo pronto? Pra Opala não tem aqui tudo pronto. Cara, então eu tenho que arrumar o sensor, né? O sensor Do quê? do TVI lá. Ah, sim, o TPS. Sim, o TPS também estava estragado, né? Não tava funcionando. Então o TPS estragado, tem aquela linha de combustível ali, o retorno da... Como é que... Peraí. Super seguro aqui, ó. Troca ali, ó. Vai ter que... É o Prime de ligar, de pegar fogo no carro, né? Tem que dar uma ajustada nessas coisas aí. Não, mas vamos dar por encerrado, senão a gente vai continuar. Semana, ó, então é o seguinte, ó. Semana que tu não vai estar aqui, mas a gente vai funcionar o carro, vamos dar uma acertada e depois tu olha o episódio, tá? Tá bom. Quantos cavalos de nitro pra usar mesmo? Tudo. O Luiz vai botar de fora aquele. O capô pra botar o Blau. Valeu. Que tenha Valeu, curtido obrigado. aí. Uma experiência boa. Bom dia. Grande mão. Um dia de estágio na Fotec. O Alex aí, mais do que grande mão, né? Felipe, que já nos abandonou, porque a mulher dele, na verdade, não, em vez de ligar, ela levou ele embora. Mas também deu uma baita mão aí. Todo mundo... Calma, não te emociona. Não vamos se emocionar. Então tá, vocês vão... Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar a parte do acerto. Eu vou botar daqui a pouco aqui pra ver, mas a gente tá encerrando aqui com o Luiz aí. Obrigado. Boa viagem pra ti também. Obrigado. Valeu. Volta pra casa, valeu. A última acertadinha de lenta antes pra poder ver ele. Vai. Não precisa mais. Talvez a partida também tá um pouco errada de combustível, não sei. Mas você engole tudo. Vai. Vou tentar fazer ele. Vai mudar o mapa todo, tá do escuro da dimensão, entendeu? Outro mapa agora. Tá do escuro da dimensão, mudou o mapa. Tá foda. Tem um controlezinho de lenta já, não? Não. Deixa eu ver como é que tá esse vídeo. Ajuda, né? Vai, acelera mais, acelera um pouco mais forte assim. Vai de novo. Fica pobre. Talvez tá com pouca pressão. É. Pode estar com pouca pressão de combustível. Sim, vai ter que botar um sensor de pressão ali. Então tá, tchau, vamos. Aqui ó, 2 dias depois, vem cá os atores contratados aqui ó. Alex e o Felipe Forneiro aí, ó. Os dois foram contratados. Sabe tudo de Opala, cara. É. Sabe tudo, até o tamanho dos parafusos, tudo. Mas ó, brincadeira à parte, Felipe tava envolvido viajando, o Alex caiu no golpe aqui e acabou se especializando em Opala, né? Nem é um golpe, é um tombo de cabeça. Mas demos uma geral aqui, ó. E agora tá praticamente pronto o carro aqui pro Luiz. Ó, Luiz, o que tu vai ter que fazer, ó? Trocar o TPS aqui, ó, porque o TPS que veio estava estragado, então ele tá rápida por MAP. Mudamos aqui, ó, a gente viu que a pressão de combustível estava estranha, ó, e a gente colocou um sensor de pressão de combustível aqui, ó, no dosador.
E aí, na verdade, descobrimos que pisava no fundo e a mangueira de sucção do tanque tava fechando, né? E era basicamente só a mangueira porque ela era mole, né? Era. Acho que a bomba tava fazendo um barulho estranho também, agora ela tá bem quietinha. Tá bem quietinha. Agora vamos ver se ele... Liga ele ali, vamos ver se ele bate chave. O cabo do acelerador a gente teve que roubar do Opala do DG. Viu? O DG tá sem o cabo. Igual empilhadeira passiva, né? Cadê o bujão? É. Aí. Mas tá... Ó. Porra o tiro. Ó rápido aí, É que na verdade agora o mapa tem que dar um talento. Deixa eu sentar aí, deixa eu dar um talento nele aí. tem que dar um talento. Agora tem recuperação de combustível. Que a gente foi botando combustível, porque tava caindo pressão de combustível, não tinha sensor de pressão de combustível. E aí vai ficando rico de pé no fundo. Agora vai dar pra dar um talentinho melhor aí, viu, Luiz? Acertando na lenta, na baixa. Olha só, acertando a lentinha aqui, tudo certinho. Baixando o logger, pra ver como é que ele vai se comportar. Ah, ele tá parando de rico, ó. Não tem corte nenhum, tá parando de rico. Eu tava vendo porque ele tava girando pouco. Aqui, ó. Essa parte aqui deve estar muito rica. Vamos fazer aqui, ó. Vou tirar 35%, ó. Vamos ver quantos por cento vai dar isso aí de bico aqui, ó. Ó, a pressão de combustível tá certinho agora. Tá acelerando parado, tá acelerando sozinho. Fizemos a nossa parte. Luiz, nós tivesse conseguido, se a admissão tivesse servido, a gente tinha tempo de passar no Dinamont, só que agora o carro não deu mais tempo, então ó, o carro é pra ti, aí tu vai andar e a gente vai fazer os logs e vamos olhar. Mas tá show. E a próxima vez que tu vier, vou te desafiar, Luiz, tu vir andando com ele do Tennessee aqui pra Georgia pra te vir e a gente passa ele no Dinamont. Então tá. Foi legal. Mais um Opala convertido aí, ó. Mais um Opala brasileiro nos Estados Unidos, de Fueltech também. Agora é contigo aí, Luiz. Um abraço, espero que vocês tenham curtido, pessoal. Tchau. Outro esquema agora, gente. Bom, turma, então é isso. Então, estou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, finalmente, o meliante deixou de usar carburação e agora está montado numa FT 450. Claro que existem alguns ajustes finos que a gente precisa fazer ainda. Eu preciso agora começar a entender o que o carro vai me falar, vai me pedir. E a gente vai começar a fazer esse ajuste fino para deixar o carro cada vez melhor. E, claro, agradecer demais, sinceramente, toda a equipe da Fueltech. Toda a equipe da Fueltech. Anderson pela parceria, pela oportunidade, pela ajuda. Felipe, Eduardo, pelo trabalho duro que vocês tiveram no dia para montar. Luiz, que ajudou também na questão do ajuste do carro. Ao Alex. Alex também foi fundamental para que a gente conseguisse cumprir o projeto. A meta, embora tenha sido um dia, mas certamente se o Alex não estivesse lá, a gente talvez estaria com o carro parado, não estaria com ele pronto hoje como está. Então, toda a equipe Fueltech, muitíssimo obrigado. Não é à toa que vocês chegaram onde chegaram e tenho dúvida que vocês vão ainda mais. O ambiente de vocês é incrível. Então, turma,
Obrigado, Anderson. Obrigado, Felipe. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Alex. Obrigado, equipe Fiotec. E é isso. Agora é seguir, fazer, como eu comentei, fazer os ajustes, as pequenas mudanças, as pequenas melhorias e curtir o Opalão. Então, nada mais útil do que eu deixar aqui a minha homenagem e talvez lançar moda, mas aqui com a placa 4.1S FT. Valeu, turma. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente, acompanha, comenta e até o próximo vídeo. Abraço.